Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! A voz da legalidade. Boa noite, amigos. Estamos começando o nosso debate de quarta-feira aqui na Voz da Legalidade. Vocês têm vídeo todos os dias às 19 horas, tá, gente? Às 19 horas de todos os dias, segunda a sexta, tem vídeo novo aqui no canal. E nós temos as edições extras, tá? Que é quando é conteúdo de fora. E nós temos também, tá? O Opinião em Pauta, que são vídeos curtos ao longo do dia. Então o pessoal às vezes está pedindo aí que eu mostre a latinha. Eu mostro a latinha, gente, no Opinião em Pauta. Tá? É que aqui é um formato de rádio. Aqui é para que você que está ouvindo, está no deslocamento, você escute a nossa voz mesmo, que é o que importa, entendeu? E se olhar pela latinha assim, a minha pelo menos é muito bonita, né? Mas não sei, eu sei como é que é. O pessoal quer ver também o visual. E tem nesses vídeos, tá? Eu quero agradecer a vocês mesmo que estão aí nos dando muito prestígio. O canal tem crescido bastante, significativamente, e o apoio de vocês é muito importante. O debate de hoje, né, vai se tornar, né, vai ter o tema central, que é a liderança do Ciro Gomes, né, nessa questão aí, nova liderança da centro-direita, não, da centro-esquerda, né? Como é que realmente Ciro Gomes é uma nova liderança para a centro-esquerda? Essa é uma pergunta que a gente faz. E a gente vai tentar responder aqui, dialogar, enfim. Mas antes de eu passar a palavra, eu quero explicar uma coisa que aconteceu na nossa live semana passada. E eu quero mostrar para vocês o quanto é ruim essa contradição entre pessoas que apoiam Bolsonaro e petistas. Nós temos um membro da nossa equipe que não pode mostrar o rosto e não pode mostrar o nome, porque tem bolsomínio, como a gente chama, eu até acho que é um nome pejorativo, mas enfim, que está tentando, né, vamos dizer, criar uma situação. O patrulhamento de ideias já começou por parte de quem apoia o Bolsonaro. Vocês que diziam que o PT cerceava a liberdade, é assim que vocês agem também? Cerceando a liberdade dos outros? Essa é a pergunta que eu faço. Provavelmente vocês vão dizer que o PT faz isso e aquilo, porque sempre que a gente pergunta alguma coisa sobre Bolsonaro, seguidores do Bolsonaro adoram falar do PT. E olha que eu sou bem crítico ao PT. Agora, quando os caras fogem do debate para falar do outro, é porque sabe que o seu telhado é bem de vidro. Então, nós temos um Bozo aqui e ele vai usar o protesto sim, porque ele tem família e ele está sendo, não digo ameaçado, mas para evitar ameaças de gente canalha e covarde que se esconde atrás de um perfil de Facebook por um perfil de WhatsApp. É barbaridade, é uma vergonha isso. Mas enfim, desculpem meu desabafo, meus amigos, mas eu tinha que falar. Então, meus amigos, vamos começar o debate, que eu já falei demais agora. O Ciro Gomes realmente é uma liderança para a esquerda? Quem começa, eu passo a palavra. Deixa eu falar, então. Boa noite, Bozo. Boa noite, Noé. Boa noite. Ciro Gomes, pelo que consta, pelas redes sociais, pelas mídias comuns aí de jornais e revistas e televisão, e ele saiu sim, na minha opinião, e na opinião de muita gente, como o nome da centro-esquerda, que muito mais fortalecido do que o PT, né, que muitos dizem está destruído, na minha opinião não está, ele está enfraquecido, ruiu ali os alicerces internos, mas o pessoal, por exemplo, também que poderia ser uma esquerda que poderia dar essa voz aí, saiu muito mais enfraquecido. Nunca antes o pessoal teve
uma votação tão baixa, tão inexpressiva, igual teve dessa vez com o Bozo, ou com o Boulos, né? Enfim, o Ciro, ele conseguiu sair de 1% para quase 13%, ou seja, de pouco mais de 1 milhão de votos para 13 milhões de votos, pelas suas próprias pernas. Ele não depende do PDT. Por que eu digo isso? Porque se ele sair do PDT, esses votos que ele conseguiu, ele leva junto. É a mesma coisa do Lula. Se o Lula fosse do PT, ele fosse para o PSDB, ele levaria aqueles 60 milhões de votos que ele teria. Mas ele não conseguiu transferir para o Haddad por conta da sigla. A sigla do PT. Isso que enfraqueceu essa questão aí do Haddad aí. Talvez se o Haddad fosse do PSDB ou do PCB ou de qualquer outro partido, ele teria conseguido uma votação mais expressiva. Mas o antipetismo está muito vigente ainda, né? Não ouviram a voz das ruas de 2016, não ouviram a voz das ruas em 2018, e o pecado que eles cometeram de não ouvir o povo foi perder uma eleição. Sabe-se lá se isso também já não estava engendrado. Enfim, voltando à questão de Ciro. Ciro está sendo procurado pela Globo News. Cid Gomes deu entrevista no SBT. Ciro está dando uma entrevista em tudo que é lugar que você vê. Enquanto, cadê o Haddad? O segundo colocado. Ninguém sabe, ninguém viu. O Bolsonaro, porque se tornou presidente. Ele está em voga. Mas e o Ciro? Por que ele está em voga? Eu acho que é porque ele saiu como grande vencedor da esquerda dessas eleições de 2018. Passa a palavra aí. Bom, boa noite a todos, né? Todos me conhecem, eu sou o Bozo. Alô, fascistinhas, o Bozo chegou. E eu concordo com o nosso amigo. O Ciro realmente ele está sendo bem requisitado, né? Como foi dito, a Globo News, a CBN, né? Ele deu entrevista, acho que se não me engano foi para a Folha de São Paulo recentemente. Por quê? Pela força que ele teve na votação do primeiro turno e pela ideia de se reconstruir uma nova frente de esquerda no Brasil. Claro que não podemos desmerecer o PT é uma força também, né? Concordo com tudo que foi dito já, mas o Ciro Gomes está tentando costurar esse novo grupo, essa nova junção dos partidos de esquerda, e muitos se desprenderam do PT. A gente tem notícias de que provavelmente o PCdoB faça parte dessa base, né? A Rede, ele esteve conversando com a Marina recentemente. Só que o Ciro, ele precisa se manter em evidência. O Ciro não pode cometer os mesmos erros que a Marina cometeu. Ele precisa continuar falando, dando entrevistas, rodando o país, dando palestras, né, conversando com movimentos sociais. Se possível, ele conseguir escrever uma coluna de jornal, né, até mesmo abrir um canal do YouTube. Não precisa ser diário, não precisa ser semanal, que ele faça uma avaliação quinzenal de como o governo do Bolsonaro está caminhando, né, a partir de janeiro, e com isso a gente replicar todo o conteúdo que ele possa expressar em qualquer mídia que ele aparecer, né? Mas com isso também está gerando um efeito rebote. Estamos percebendo que nas redes sociais e grupos de WhatsApp, militantes, eu vou dizer militantes porque até então ninguém do partido do PT, da executiva, ou quem quer que seja, se pronunciou com relação a isso, mas há uma movimentação da militância do PT, não vou dizer de todos, mas uma grande parte, e do PSOL tentando derrubá-lo. A palavra é essa, derrubá-lo. Ele deu uma entrevista recentemente para a Globo News e dali foi recortada uma
frase em que ele fala sobre as causas identitárias no país, né? Que ele afirma que são importantes, mas nesse momento que o país está passando, emprego, né, a economia e saúde e segurança são pautas maiores nesse momento. Veja bem, ele não está minimizando essas pautas em que o PT e o PSOL se agarraram nos últimos 10 anos. Ninguém aqui da Voz da Legalidade é contra essas pautas. Mas acontece, gente, que se não tiver emprego, tanto o hétero, o gay, a feminista também vai ficar sem emprego. A gente precisa avaliar isso. Mas, enfim, o pessoal recortaram essa frase e com isso estão detonando ou tentando destruir essa tentativa do Ciro de ser uma nova liderança, né? Eu acho que o Ciro tem muita coisa para oferecer para nós ainda, porque eu acredito que o Bolsonaro, na verdade, já está se enforcando com os posicionamentos, as declarações que ele tem feito, né? Esse disse que não disse, enfim, a gente está percebendo, a gente está acompanhando na mídia e realmente está uma bagunça, né? E eu acho sim que o Ciro tem condições e força para puxar esses futuros eleitores, talvez esses militantes que o apoiaram no primeiro turno, né? Ele teve 12%, né, dos votos do primeiro turno. A gente sabe que desses 12 existe uma margem aí para mais ou para menos, mas ele foi expressiva. E a gente tem que manter isso em consideração. Tão expressivo que a gente está vendo um certo desespero, talvez, do PT e do PSOL. Né? O Freixo deu uma declaração agora 2 dias atrás, dizendo que quem faz movimento nas ruas é o PT e o PSOL, né? Então, ou seja, o Ciro virou uma pedrinha, né? Eles acham que o Ciro quer derrubar a hegemonia do PT. Não. Nós queremos deixar igual. O PT vai ser muito importante nas votações no Congresso. Nós não podemos desmerecer o PT. Porém, temos que ser crítico. E o PT tem que aceitar essa crítica. E o PSOL precisa resolver se eles vão virar um partido mesmo ou vão se transformar num puxadinho do PT. Passo a palavra. Eu tava vendo Não é? Só abrir um adendo aqui rapidinho sobre essa questão que o Oberdan tocou aí do desespero do PSOL e do PT. Olha, não é uma questão só psolista nem petista, não, tá? A gente vê que os próprios bolsonaristas, eles de certa forma, tudo que vem de Ciro, eles rechaçam. A ala mais, que eu posso dizer assim, mais conservadora, porque a grande maioria tem respeito. Só que o Freixo, por exemplo, dizer que não tem, que o movimento do PDT não tem rua, ele não tem noção da quantidade de jovem, ele não tem noção da quantidade de gente que entrou para o PDT nesses últimos tempos. É só isso que eu queria falar. Ele não tem noção da força que o PDT ganhou pela entrada do Ciro na disputa eleitoral. Passa a palavra de volta aí. Eu só digo uma coisa. O PDT tem seus erros históricos? É verdade. Tem os seus erros históricos e a gente aqui também não vai passar a mão na cabeça dos erros históricos do PDT. Só tem uma coisa. Antes do PSOL, o PDT já estava na rua também. Quem estava nas diretas já era o PDT de Brizola. Então eles acham que fizeram a esquerda ontem, então eles têm o direito de falar esse tipo de porcaria. Nem vou dizer palavrão porque não merece nem palavrão esse tipo de coisa. Sabe?
O pessoal, eu vi um programa do Plínio em 2010. Eu tenho certeza que o Plínio lá de cima deve estar olhando com vergonha do pessoal hoje. Porque o programa do pessoal fazia críticas duras ao PT. Muito mais duras até que as nossas aqui. Inclusive, eu botei no programa de quinta-feira ou de sexta-feira, o passado agora, tem um trecho, tem um programa do pessoal no final, o Plínio falando do PT. Então não é uma coisa que nós inventamos. O pessoal estava dizendo isso. E era no auge da coisa lá do Lula. Então, assim, é muito fácil, né? A gente não inventou o ovo. A questão é o seguinte: olhe o programa do pessoal de 2010 e o programa do pessoal de 2018. E vejam a diferença. Eu não estou inventando nada. Foi o programa do PSOL. Ou vão negar agora que o Plínio de Arruda do Sampaio era do PSOL? Vão negar? Então, assim, ó, me desculpe quem gosta do PSOL. Eu até tinha uma simpatia com o PSOL. Agora, o PSOL, para mim, perdeu a relevância no momento que quis se acadelar com o PT. E queiram falar ou não, o único partido desses mais radicais que realmente manteve a coerência foi o PSTU. Que, aliás, estão acusando que o PSTU é burguês. Olha, se o PSTU é burguês, o que é o PCO do Rui Costa Pimenta? Ah, pelo amor de Deus, o Rui Costa Pimenta é bom, né? Porque o Rui Costa Pimenta diz o que vocês querem ouvir. Essa é que é a verdade. Vocês criticam os bolsonarianos, mas vocês gostam só de quem fala o que vocês querem ouvir. Vocês não aceitam a crítica. E isso vale para petistas e bolsonarianos. É para os dois blocos. Vocês só gostam de quem fala bem para vocês. Por isso que tem gente que está puxando o saco do Silvio Santos até hoje. Porque o Silvio Santos fez campanha aberta para o Bolsonaro. Se o Silvio Santos criticasse o Bolsonaro, vocês estavam chamando ele disso, daquilo, usando o moralismo babaca de vocês. Estou passando a palavra. Noé, você acabou de citar. Eu, por exemplo, cara, em 2010, eu ainda era presidente de sessão. Eu votei no Plínio porque eu me julgava como uma pessoa que estou ali presidindo uma sessão eleitoral, eu tinha que ter o mínimo de condições para poder estar ali, né? Não que isso fosse interferir na minha função ali como presidente de sessão, mas eu queria saber do que eu estava participando, né? E eu votei no Plínio de Arruda em 2010 porque eu achava que era um cara que era apaziguador, mediador, e ele traria uma esquerda diferente da que era proposta pelo PT. No primeiro turno, meu voto foi dele. No segundo, infelizmente, eu tive que votar na Dilma. Falando agora um pouquinho sobre isso que você falou aí, sobre essa questão se fizer de um jeito, vocês atacam, se fizer do outro, vocês não atacam. A mesma coisa vale para os evangélicos, porra. Enquanto os evangélicos estavam do lado do PT, o PT endeusava o evangélico. Aí depois que agora viraram a ser bolsonaristas, não vale mais nada, é uma raça que não presta. Pera lá, pau que dá em Chico não dá em Francisco? Para eles é isso, porque alimenta o ego, né? Alimenta o ego. Ah, não, porque eu sou diferente, porque eu isso e aquilo. Vamos falar a verdade. O PT virou um antro de gente retardada, identitária, tá? E pior, mesquinha. Gente mesquinha. Esse Rui Bosta Pimenta aí, que é do PSTU, do PCO, né? Não lembro bem aqui, é do PCO? Enfim, não interessa. O cara, ele dá declarações favoráveis ao PT, que enquanto está favorecendo eles, ótimo, eu quero ver na hora que ele passar a falar mal do PT. Aí, igual o Ciro. O Ciro, enquanto teve caminhando ao lado do PT, era um soldado valiosíssimo, né? Depois que o Ciro pegou e falou, não, para mim não dá mais para andar com a turminha do PT. O que ele passou a ser? Traidor. Só que se esquecem que traíram o Ciro, inclusive em 2010. Que não era para dona Dilma vir como presidente. Era para Ciro vir como presidente. Por todo o legado que ele já tinha deixado no Ceará, por tudo que ele fez pela transposição nacional junto ao Lula, vinha denunciando certos atropelos que estavam acontecendo,
Então ele passou a não ter mais valor. Então, assim, o que eu e o Bozo tava comentando aqui na hora que caiu a live foi o seguinte, velho, é muito importante a gente fazer uma oposição propositiva. Não adianta a gente fazer oposição pela oposição. Isso não ajuda o país. Suponhamos que Bolsonaro venha auditar a dívida pública nos moldes em que o povo queira. Tem por que algum partido ficar contra? Não, a não ser o PT, que vai ficar contra pelo todo o histórico dele, que sempre foi desse. Ficaram contra o real, ficaram contra milhares de pautas que eram interessantes para o país, mas só por causa de birra, de oposição pela oposição, porque não fui eu que coloquei a pauta, eu vou votar contra, eu votei contra. Então, assim, eu acho que a gente não cabe mais isso no país. O país não aguenta mais 4 anos de bagunça. Bolsonaro não vai terminar o mandato, ele pode até tentar, mas ele já logo na transição, ele está fazendo cada coisa que até os próprios eleitores dele, né? Não vou nem dizer bolsonaristas, os próprios eleitores dele, porque bolsonarista é aquele pessoal meio bitolado. Ele pode fazer a cagada que for, que eles não vão mudar de lado. Agora, existe o eleitor do Bolsonaro, que é um pessoal que acreditou nele veementemente, enquanto ele disse, não, eu tô aí para mudar isso tudo que tá aí. É um pessoal meio analfabeto de política, né? Porque se o camarada não fez nada com 27 anos de deputado, como ele vai fazer alguma diferença como presidente? A golpe de frase feita? A golpe de arrebatar o povo numa loucura, numa sandice que não tem cabimento? Eu acho que em breve tempo a oposição sendo propositiva e sendo uma oposição muito inteligente, ela derruba esse presidente. E não pela oposição fazer oposição, é porque ele vai fazer muita merda e vai demonstrar que não tem condições nenhumas de permanecer no cargo. Passo a bola aí. Não, eu quero só dizer uma coisa aqui, rebatendo aquela ideia de que se a gente criticar o PT, nós vamos afastar as pessoas, que não sei o quê, porque tem esse discursinho aí mole aí, que nós temos que unir forças. Cara pálida, eu prefiro unir forças assim com o eleitor equivocado do PT, do PT também, mas também principalmente do Bolsonaro, do que com o petista intelectualoide que fica estudando sociologia americana e vem falar bobagem no ar. E outra coisa, quem fica menosprezando, e tem vários aí que menosprezam, inclusive título de live, Ciro é menor que PT e PSOL. Eu vi isso. Não vem dizer que não existe, porque existe. É porque não entendeu a proposta do Ciro. Me desculpa, não entendeu a proposta do Ciro, não sabe o que é o plano de desenvolvimento do Ciro, não sabe da coisa. Sabe? O problema nosso hoje é o petismo velado. O petismo velado afasta as pessoas da militância do Ciro. E essas pessoas que são petistas veladas, elas não sabem disso, o quão mal elas fazem, porque as pessoas que querem pensar diferente disso não conseguem pensar por pensamentos bitolados, petistas, de gente que não consegue se assumir como tal. Então, assim, estão fora do PT ou porque o PT expulsou elas, ou porque não teve espaço, então elas vão para outro espaço, querendo fazer daquele espaço o PT que elas não tiveram. E aí é onde que gera os problemas. Então, eu complementando também, eu vejo assim, é claro que a nossa caminhada para 2022, para as próximas eleições presidenciais, ela vai ser difícil, a gente vai ter que lutar voto a voto, trazer pessoas para o nosso lado, porque o Ciro ainda, em muitas regiões, é desconhecido, mas tem um detalhe, né? Se a gente quer vida fácil, né, militar facilmente, porque temos mais capilaridade e tal, então tem que voltar pro PT, entendeu? Lá, o PT tem uma capilaridade gigantesca no país.
Nós não, nós temos que conquistar isso, né? Eu vejo essa ideia do Ciro de criar essa frente de oposição ao governo Bolsonaro, inicialmente sem o PT, nós precisamos do apoio do PT nas votações. Fora as votações, vamos fazer críticas sim. Não vamos perdoar os erros que o PT cometeu. Entendeu? Aí eu trago aquela crítica que o Mano Brown fez, né, em cima do palanque do PT, para a militância do PT. Vocês esqueceram a base. Vocês precisam voltar para a base. Porque dentro da base, esse aprofundamento dentro das universidades, em que o PT, o PSOL, fizeram durante 10 anos, pelo menos, deixou um espaço onde o Bolsonaro entrou, onde o discurso do Bolsonaro ganhou força. Eu não tenho aqui os dados do TSE, das votações por regiões, mas sei que dentro de comunidades, o Bolsonaro foi muito bem votado. Teve cidades que foi até mais votado que o próprio Haddad. Ou seja, esse campo sempre foi do PT. E por que ele perdeu? O que ele esqueceu no caminho enquanto estava no poder? Esqueceu as bases. O Mano Brown foi muito sábio. E o PT tem que aceitar sim. Porque eu sei que tem muita gente dentro do PT que não gostou da crítica que ele fez, né? Que sirva de lição. Esqueceram as bases. E o PDT tem que começar a construir a partir das bases também. Nós precisamos, assim, deixar um pouco, não esvaziar a internet, porque a internet hoje foi provado nessas eleições que teve um peso muito grande. Internet, grupos de WhatsApp, mas temos que agir nas ruas, né? Nós temos que conquistar nosso espaço nas ruas. E como você disse, Noé, o PDT já estava lá lutando muito antes do PSOL, que hoje faz essas críticas ao Ciro Gomes, né? Mas por quê? Eles não admitem os erros que eles cometeram também, porque eles esqueceram da base. Acredito até que o PSOL, ainda assim, é mais ativo dentro dessas bases de comunidades, enfim, tem trabalhos mais intensivos, mais do que o PT, porque o PT, quando chegou no poder, simplesmente abandonou tudo e tentou se manter no poder só sendo o presidente e tendo a máquina pública na mão. E abandonou o povo. Então, o Bolsonaro foi eleito muito mais pelo antipetismo do que pelos méritos dele. Porque mérito, na minha opinião, o Bolsonaro teve só de conseguir se infiltrar onde o PT esqueceu. Passo a palavra. Não, eu só quero completar uma coisa. Eu acho assim, ó. O petismo velado, ele é desonesto. Ele é o discurso desonesto. Por quê? Porque o cara vem dizer depois, primeiro, que é contra o PT. Não, a primeira crítica que tu faz ao PT, o cara já fica, não, mas nós temos que contemporizar. Não tem que contemporizar nada. Se a gente não tá falando mentira, se a gente não tá fazendo enganação, nós não podemos passar o pano no PT. E eu respeito o PT. Eu respeito o Eduardo Suplicy, eu respeito o Olívio Dutra, mas eu sou obrigado a dizer que o Olívio Dutra recebe uma pensão como ex-governador. Que entre os ex-governadores é o que mais poderia receber, é verdade, mas recebe uma aposentadoria. Tá? E é uma pessoa honesta, mas tem esse problema. Agora, eu olho para os dois lados, eu olho para todos os lados, só que assim, ó, eles não aceitam mais e eles estão esperneando porque o Ciro conseguiu o espaço dele. É o Ciro que cavou o seu espaço, não precisou de sombra de ninguém. E aí agora vem com esses papinhos. Aí depois, quando tu critica eles, porque tu é do lado de lá. Eles fazem exatamente como os bolsonarianos. Faz igualzinho. E é exatamente a face da mesma moeda. E eu vou cravar aqui. Vai nascer o movimento anti-Bolsonaro. Já tem no lado da esquerda. Mas vai nascer um movimento dos eleitores
anti-Bolsonaro. E as sementes já foram plantadas. Fim do Ministério do Trabalho, tirar médico de Cuba, tirar os médicos cubanos. Tudo isso são sementes pro anti-bolsonarismo. E podem ter certeza de uma coisa: o cara que é peão, o afegão que está sendo prejudicado, ele na hora de chiar, ele sabe chiar também. Então, tem gente que está subestimando. Mas deixa de subestimar, porque a bomba vai estourar. Eu disse isso lá em 2008. Eu disse isso em 2008, 2010. Me chamaram de direitoso. O resultado tá aí. Depois de um tempo, Noeto estava certo. Sabe por que eu estava certo, gente? Porque eu faço análise profunda da coisa. Eu olho o azul e digo que é azul. Eu não digo que é vermelho porque eu gosto do vermelho. É simples como 1 mais 1 é 2. Passa pra lá. Noé, complementando isso que você está falando. Esse antibolsonarismo, olha, veja bem uma coisa. Ele tem a tendência dele nascer dentro do seio do bolsonarismo, da mesma forma que o antipetismo nasceu dentro do petismo. Por quê? É uma coisa que parece complicada de entender, mas não é. O Bozo falou agora da questão das bases. Quando você esquece as bases a troco do poder que você chegou, a tendência é você deixar um vácuo de poder, né? E esse vácuo vai ser causado de uma forma ou de outra. Ele vai esquecer de atender algumas demandas que são importantíssimas para ele permanecer em pé. Seguindo essa linha de raciocínio, você veja bem, se o bolsonarismo criar o antibolsonarismo, para onde vai esse pessoal? Eu disse isso mais cedo com um amigo aqui. Né? Esse pessoal vai para onde? Para o PT eles não vão, porque eles já tiveram a amargura com o PT e não querem sofrer de novo. Aí vem o Ciro, dizendo um discurso interessante, inteligível e muito plausível. Só não foi discutido dessa vez porque a gente está entre Bolsonaro e PT. Né? A gente ficou nessa dicotomia burra do dividir para conquistar e a maioria do povo caiu. Então eu penso comigo o seguinte, eu sou igual você, Noé. Muita gente, onde eu trabalhei em de 2010 até hoje, fala, pô, tu estava certo em certas coisas. Mas é claro, porque você não pode fazer uma análise só de acordo com aquilo que te convém. Você tem que fazer a análise de acordo com aquilo que ela é. E eu sempre disse, ó, esse negócio do PT querer permanecer a vida inteira no poder, isso não vai dar certo. Eles estão esquecendo a base, estão esquecendo o povão. Ah, mas como, pô? Os caras estão fazendo Bolsa Família, estão fazendo isso, aquilo, outro. Eu falei, pô, mas Bolsa Família não é tudo, não. A política do Minha Casa Minha Vida é interessante, mas também não é tudo para arrecadar voto, não. De certa forma, vamos falar a verdade, o povo é ingrato. E o povo tem uma mentalidade, tem um poder de esquecimento muito grande. Passou 3 anos que você fez um bem a ele, você não continuou beneficiando ele vai esquecer e vai aportar no caminho daquele que promete para você uma melhoria, mais do que aquilo que você já teve. Então é questão de esperar, cara. Esse antibolsonarismo vai se juntar ao antipetismo e vai eleger quem? Adivinha? Ciro. Só precisa o Ciro continuar, igual ele disse agora nas redes sociais, se eu não me engano ontem, ele disse que vai continuar a percorrer o Brasil até 2020 para eleger prefeitos e etc. Porém, o Bozo também, não quero me esticar aqui, ele falou uma coisa muito certa. Se o PDT não se firmar como um partido que vai até as bases, que escuta, porque política é mais escutar do que dizer, né? Se ele não for lá para escutar esse povo e entender qual é o problema que esse povo está passando, o projeto Ciro 2022 pode ser uma barca furada, porque você não vai atingir a quem precisa. Por exemplo, no cantão de Juiz de Fora aqui, tem muita gente que não tem acesso à internet.
Mas o próprio Bozo acabou de falar, a internet mostrou que tem uma força e vai ter cada vez maior. Só que não é tudo. Tem gente que não gosta de usar rede social, tem gente que não gosta de usar internet, mal vê uma televisão, gosta muito mais de uma rádio. Então a gente tem que falar com esse povo em loco, é no local, é montar palanque, falar aquilo que eles querem ouvir, não só do que querem ouvir, é das reais necessidades, que a gente, se não entender as necessidades das pessoas, a gente não vai saber qual a demanda a ser atendida. E aí, meu irmão, é tiro no pé. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser PT, pode ser PSL, pode ser PSDB, pode ser PDT. Se a gente não ouvir as necessidades do povo, a gente está fadado à derrota. Passa a palavra aí. Eu quero, só para finalizar minha parte, vou voltar, recapitular, para que fique bem claro. Nós não somos contra a ajuda do PT, a aliança do PT nas votações do Congresso. O PT vai criar e vai fazer um volume para nos ajudar a oposição ao Bolsonaro. O Ciro está construindo uma nova frente, porém, ele também tem a real noção de que os deputados, senadores que o PT elegeu vão fazer diferença. E isso é o mais importante. O PT não pode mais ficar fazendo oposição. O que realmente a gente achar que é válido que o Bolsonaro colocar para ser votado e faça algum benefício ao povo, temos que votar a favor. O que nós não concordarmos, faremos barulho. Então, o petista que está ouvindo esse áudio, o pessoalista, nós não podemos mais ficar degladiando. Nós temos que unir forças. As causas identitárias são importantes, sim, realmente são, mas neste momento o que está faltando é emprego, e se não tiver emprego, o povo não vai ter comida na mesa. Então, isso é o mais importante. Entendeu? A gente não pode mais enfiar a goela abaixo das pessoas que não ligam muitas vezes para esse tipo de causa. Entendeu? Mas existe o conservadorismo no Brasil, foi explicitado com a vitória do Bolsonaro, apesar de que eu acredito que o antipetismo foi maior do que isso. Então, gente, temos que unir forças. Não adianta a militância do PT e do PSOL começar a distorcer as coisas que o Ciro vem falando. Ele deu 3 ou 4 entrevistas e já estão distorcendo. A gente está vendo a 247, a DCM, fazendo lives para fuzilar o Ciro Gomes. E os petistas estão batendo palma, os pessoalistas estão batendo palma. Agora parem para analisar. Será que é realmente isso? Porque até ontem o cara era um aliado e quando virou oposição não, fez a crítica, virou um monstro, virou um fascista, chegaram a chamar o cara de fascista, né? Parem para pensar, vocês chamam quem não pensa igual a vocês de fascista, e o que o pessoal do Bolsonaro, os bolsonaristas que são os mais radicais, chamam a gente, quando nós não concordamos com eles? Parem para pensar. Comunista, para mim isso é até um elogio. Mas, como Noé disse, são duas faces da mesma moeda. E o PT não está se dando conta de que se transformou nisso. Eles estão cegos, né? E, vamos ser sinceros, talvez seja o Ciro Gomes que tenha a luz para guiar-nos e fazermos uma oposição sadia. É isso aí, gente. Eu acho o seguinte, eu digo uma coisa para vocês assim, ó. O problema maior é que a gente tem hoje gente que vem falar que nós temos que unir a esquerda, mas tá toda hora usando o recurso de mentiras ou falsas verdades ou meias verdades.
Aí fica difícil dialogar com algumas pessoas assim, com alguns segmentos assim. Então assim, ó, eu não tenho como dialogar com quem não quer diálogo. Agora eu vou dizer uma coisa para algumas pessoas que são petistas e que estão aqui no canal e que elas têm coerência. A gente não vai fazer como o pessoal do Bolsonaro, que bota todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo é igual para eles, né? E nisso eles são socialistas, porque eles igualam todo mundo. Todo mundo para eles é petista. Quem critica o Bolsonaro é petista. É uma inteligência assim rara, né? E como o PT faz, todo mundo critica o PT é fascista. Sabe por quê? Porque eles não sabem nada. Estão falando coisas que eles não sabem. Porque eles não estudam mais. Eu vi esses dias num grupo que o PDT tem que montar grupo de estudo, porque o PT que faz grupo de estudo político. Eles fazem grupo de estudo político e o cara fica 10, 20 anos lá dentro e não sai do lugar. E não faz base para vereador nos municípios. Sabe por quê? Porque o PT faz aliança com o PP nos municípios do interior. Esse é estudo que vocês querem. Se isso aí é para vocês serve, para mim não me serve. Para mim me serve um partido que tenha prática. E o PDT tem os seus defeitos. Nós temos que fazer a limpeza interna? Temos. E está sendo feita. Só que eu vou dizer uma coisa. Quem muito reclama nos grupos dos ciristas que não está acontecendo nada, é porque não estão fazendo nada. Porque nós três aqui, nós estamos botando a mão na massa. Vocês não sabem o que é fazer todo dia um programa diário, fazer um site. Então quando você vem criticar o programa, ou criticar aqui, vem e faz a tua parte também, cara. Faz algo diferente. E traga a tua crítica. Não venha crítica pela crítica, porque a crítica pela crítica é tão nojenta quanto o puxa-saquismo de alguns setores que se fazem e que são cínicos. Essa que é a verdade. E, bom, enfim, eu teria muita coisa para falar, mas desculpem, mas eu fico engasgado vendo essas coisas, tá? E vou fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada final pra gente encerrar a nossa conversa de hoje, né? Pra não estender muito, né? Belk. Então, eu vou finalizar deixando, inclusive, a sugestão para um próximo tema, de uma próxima live nossa, que ela tem que ser debatida, eu acho que é a exaustão, que é a questão desse identarismo, mas não criticando o identarismo. Eu, inclusive, ontem dentro do nosso grupo de patrocinadores, eu falei que eu acho que o humanismo ele foi deixado de lado em detrimento do identitarismo de várias pautas, não que as pautas não tenham que ter a sua relevância, né? A questão da mulher, só que eu acho que o problema é que não foi encontrada uma causa, certo? Por exemplo, se tem tanto negro jovem morrendo na favela, então eu não tenho que levantar uma pauta negra ou uma pauta da favela, eu tenho que levantar qual é o problema que leva esse negro da favela a morrer. Se existe muita mulher morrendo, trans e não sei o que lá, eu tenho que identificar onde na sociedade que está o problema de educação para a gente tentar corrigir isso, certo? Eu acho que a gente tem um passado enorme pela frente. É uma frase que eu não me lembro de quem é, mas a gente tem um passado enorme pela frente para rever. E a gente tem que lembrar que a gente tem pouco mais de 120 anos que deixou a escravidão. Então, essa desigualdade social que há hoje, e que a gente precisa suprir de alguma maneira e diminuir ela, achatar ela para poder chegar em certos parâmetros aceitáveis, razoáveis, é a chave para a gente começar a diminuir esse identitarismo e voltar a falar sobre a pauta humanística. O que eu poderia dizer é isso. Eu gostei muito da live de hoje, queria agradecer o pessoal aí que está assistindo, que vai assistir, que dê um joinha aí, dê um like, é muito importante para a gente crescer como canal, porque a gente aqui não recebe um centavo e não é nosso interesse também ganhar dinheiro. O nosso interesse é fazer com que as pessoas se atentem aos reais problemas do país e venham para o debate sadio, para um debate bacana,
sobre quais são as soluções que a gente pode apresentar, porque aqui nós somos em 3, mas a gente está sempre olhando aí embaixo aí os comentários que surgem no YouTube e sempre nos darão margem para melhorar, certo? Todo mundo é chamado a contribuir, todo mundo é chamado para poder ajudar, desde que não seja uma coisa mesquinha, uma coisa só de crítica pela crítica, como o nosso amigo Noé disse. Então eu passo a palavra aí para o nosso amigo Bozo. Eu não tenho problema de mostrar o meu rosto, eu também tenho família, mas eu não sofri ameaça direta, como o nosso amigo sofreu. Eu gostaria que isso cessasse também no país, sabe? As pessoas, o ódio não justifica, o ódio não é política, política é diálogo. Então vamos manter esse canal aberto aqui. Uma hora o nosso amigo vai expor o rosto, mas na hora que a gente estiver mais civilizado. Fiquem com Deus aí, um abraço. A Voz da Legalidade segue aí. Bom, vamos lá. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, que se inscreveu, que compartilha. É importante, a gente precisa crescer mais do que a gente vem crescendo, né? Estamos felizes com os resultados do canal, né? E os grupos de WhatsApp em que estamos espalhados, agregando as pessoas, tirando ideias, tem muita gente contribuindo para o debate, para que a gente traga as coisas aqui. A intenção é que mais gente participe do debate. A gente está bolando bastante coisas para esses anos de Bolsonaro na presidência, né? Claro que as críticas vão vir. Se tivermos que elogiar, vamos elogiar, mas ainda não estou convencido disso, né? Então, gente, a gente tem que levar a política a sério, mas também com um pouco de humor. Eu tive algumas desavenças em alguns grupos de Bolsonaro, de petistas, né? Recebi ameaças. Eu também fui muito rude e forte nas minhas críticas, ofendi como fui ofendido, mas a gente tem que ter um pouco de humor. O meu perfil Bozo vem sim de uma brincadeira com relação ao Bolsonaro. Para alguns bolsonaristas que não entendeu a piada, eu estou em vários grupos de bolsonaristas e eles olham e não sacaram, né? Isso que é o mais engraçado. Então, eu acabo tendo que ser incisivo muitas vezes. Cara, vocês não estão entendendo a brincadeira. Mas fica aí. Fica um abraço e uma bitoca no nariz de todo mundo. Uma boa noite. E encerrando com o Bozo Alegre, a gente encerra mais uma live da Legalidade. Muito obrigado a vocês. Até a próxima quarta-feira. Aliás, lá eu falei live da Legalidade, é na terça-feira. Hoje é debates da Voz da Legalidade. Eu confundi tudo. Então, terça-feira, 21 horas, nós temos uma live nova. Aliás, pode ser que altere esse horário. Acho que vai para 21h30, que fica mais fácil para todos nós. Então, vou marcar 21h30, terça-feira, a partir das 21h30, a live da Legalidade, com um tema da semana mesmo, mais assim, também mais atual, tá? Mas enfim, a todos vocês uma boa noite e que a gente, né, prossiga com muita fé, porque tem muita coisa pela frente. Um abraço a todos, até a próxima.